Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Angra em Revista. Connosco o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Professor Ala Menezes. Boa tarde, obrigado mais uma vez por estar connosco. Presidente, começaria hoje por falar da Circular de Angra. Alguns constrangimentos ocorreram ali na obra que decorre junto ao KFC, a antiga AIC. As pessoas começam realmente a ficar um bocadinho saturadas, é normal, isto é para um bem maior, mas constrangimentos acontecem, mas alguns a gente inesperadamente... Este caso é uma obra que não tem manifestamente corrido bem, não é uma obra da Câmara, é preciso que perceba. Exatamente, também referimos isso em programas anteriores. A obra do Governo. É uma obra, neste caso, gerida pelas obras públicas, portanto, aquela é uma via regional, e o que está a acontecer é que a obra teve agora aqui um conjunto de paragens, não sei exatamente porquê, ninguém me informou oficialmente do que tinha acontecido, mas consigo entender que há um problema de compactação de terras ali que precisa de ser resolvido. Agora, a solução do problema, e os problemas em obra acontecem, infelizmente, são comuns, podia ser provavelmente feita abrindo provisoriamente a via enquanto se estuda o assunto, nem que seja colocando ali umas chapas de aço que permitam a passagem de viaturas. Pelo menos um dos troços já daria muito jeito. Daria muito jeito e o município, por exemplo, tem chapas dessas que poderiam ser usadas e há outras por aí que permitem fazer uma passagem provisória enquanto as questões técnicas se resolvem. De facto, aquela é uma via demasiado importante para poder estar fechada tanto tempo, obviamente que tinha que fechar algum tempo, mas tinha que ser o mínimo indispensável. Não é só pelo trânsito que acumula diariamente, mas também pelo acesso ao hospital. E pelo efeito que tem sobre a cidade, é porque na verdade o fecho daquela via obriga a canalizar todo o trânsito que normalmente para ali passa e é muito para o centro da cidade. E claro que dentro da cidade o resultado é a saturação das vias e uma confusão de trânsito que nós dispensávamos e por isso era importante rapidamente resolver este problema. Da parte do município há toda a boa vontade no sentido de ajudar, até agora ninguém nos disse nada. Presidente, por parte das pessoas há realmente um bocadinho de frustração e denota-se nesta obra que realmente quem a começou deve ter pouco conhecimento da importância que esta via tem para a cidade e realmente do trânsito, da acumulação de trânsito que esta alberga diariamente. Não teria sido mais fácil realmente as pessoas quando intervêm numa certa via pedir colaboração à Câmara Municipal e aí seria muito mais fácil a resolução de alguns problemas que fossem aparecendo. Normalmente é isso que acontece e normalmente as coisas costumam ser coordenadas. Neste caso as coisas não correram bem logo desde o início, desde o dia de corte em que não houve de facto essa coordenação. É importante nós termos coordenação e trabalharmos em conjunto e é preciso que nunca mais volte a acontecer situações destas e no caso concreto precisamos de rapidamente resolver o assunto porque de facto nesta altura as pessoas estão absolutamente saturadas com isto e os danos e os prejuízos são grandes e, portanto, nós precisamos rapidamente de resolver o assunto. Espero que ele fique rapidamente resolvido. É esse o desafio que se coloca a todos nós. Esperemos também que a saturação de trânsito que agora a cidade alberga também não transtorne, também não dê cabo aqui das nossas calçadas e por aí fora. Bom, essas também, infelizmente, já estão em tão mau estado. Algumas já estão. Mas as coisas já estão suficientemente más. Algumas têm corrido bem e permita-me este parênteses, algumas até parecem autoestradas, nomeadamente a Rua do Palácio. Que sim, agora está toda novinha, está com concluída. Foi uma obra que correu minimamente bem, apesar dos constrangimentos que também, infelizmente. Que e algum atraso, é que supostamente aquela obra deveria ter ficado pronta há já uns meses atrás. Portanto, as coisas também tiveram os seus problemas, portanto, não é apenas as obras do Governo que correm mal, as da Câmara também de vez em quando acontece. Neste caso, chegámos a bom termo com ela, mas tivemos aqui alguns constrangimentos e, obviamente, que causamos também alguma perturbação e a obra continua porque para além daquela obra, envolve, para além da Rua do Palácio, também o Largo Prior de Corato, ou seja, agora a ligação entre a esquina dos Correios e ali a zona da Caixa Económica, que está neste momento em obra e que nós estamos desesperados para que ela fique pronta, porque obviamente as São Joaninas estão aí à porta, já estamos a pôr os mastros na rua, e aquela zona é importante, até porque vai levar ali um dos palcos das São Joaninas e portanto nós precisamos mesmo de ter aquele espaço resolvido tão depressa quanto possível. E por isso, bom, as coisas estão a decorrer com a celeridade possível e creio que a obra ficou bem feita, ficou bem resolvido a subida. Agora falta ainda fazer o teste de um dos aspectos daquela obra, que é o menos visível,
que é uma conduta de pluvial que foi instalada, ou seja, para evitar que aquela tampa lá em cima salte, foi instalada uma nova conduta. Então. Temos que esperar que venha um dia daquela chuva mesmo da intensa para percebermos se a coisa correu bem. Presidente, esse troço ali da esquina dos Correios à Caixa Económica, a intervenção vai de encontro àquilo que também foi a intervenção na Rua do Palácio. Exatamente. Portanto, a mesma técnica. Repavimentar com aquele novo material por baixo da calçada, não é? Exatamente, pondo um atelo por baixo da calçada para evitar a perda de finos e depois usando uma argamassa especificamente concebida para isso, para evitar o crescimento de ervas e evitar que depois seja preciso andar sempre a mondar e também evitar algumas deformações que normalmente acontecem. Para além disso, em todas estas obras há um aspecto que as pessoas não veem muito, mas que é fundamental, que é a colocação das galerias técnicas, as condutas que servem para passar os cabos da eletricidade, das telecomunicações, tudo isso, para além da revisão das questões dos esgotos e das águas, ou seja, por debaixo de cada uma das ruas está um conjunto de infraestruturas enterradas, que são sempre, em alguns casos, feitos de novo, neste caso até é feito de novo, ou revistos, no sentido de lhe dar pelo menos mais uns 30, 40 anos de vida e evitar as constantes avarias. É muito importante a questão das galerias técnicas, porque nós temos na cidade a fachada das casas cheias de um molhão de fios, cujo destino é passarem para debaixo do chão, e portanto agora que estão as galerias a ser colocadas, temos que passar para a fase seguinte, que é passar esses fios todos para aqueles tubos grandes vermelhos que estão a ser colocados nas ruas, o que permite também dar outra limpeza à fachada das casas. Outro aspecto que na Rua do Palácio vai melhorar muito é a iluminação pública. A iluminação era aquela tradicional nas zonas mais periféricas da cidade, apesar de estarmos no centro, são candeeiros presos na fachada, estão a ser substituídos por candeeiros de pé colocados no passeio, portanto vai dar um ar mais urbano, enfim, um ar mais de centro da cidade àquela zona. Um bocadinho mais histórico também. Sim, e dá um ar mais, enfim, com um ar mais adequado às características da cidade. Presidente, relativamente a essa conduta que depois circula com as águas, há a intenção de abrir depois pela Rua da Sé, mas para já vamos deixar passar as São Joaninas, é melhor não abrir a Rua da Sé. Não, a Rua da Sé agora não. Aliás, a próxima obra de calçadas é uma obra extremamente necessária, porque a rua está em muito mau estado, que é a abertura da ladeira de São Francisco, que também tem problemas de drenagem de águas e tem a calçada toda deformada. Então ainda antes da Rua da Sé será a ladeira de São Francisco. O objetivo era continuar a obra ali, mas vamos fazer aqui uma pequena interrupção para deixar passar São Joanês, depois arrancamos pela ladeira de São Francisco. E também não pode ser tudo feito uma vez, senão isso seria mais um caos. Não, o problema é que agora, com os problemas que falávamos há bocadinho da circular cortada, e portanto a ladeira de São Francisco está com um trânsito super intenso. Se nós a fechássemos agora, só de helicóptero que entrávamos na cidade. Com certeza. Presidente, saltando aqui para outro tema, a Câmara Municipal apresentou, e dado que a Ilha Terceira tem tido alguns problemas de ligações aéreas, de acessibilidade, entre outras coisas, a Câmara apresentou o guia turístico, a Alma dos Açores, ou seja, um guia especificamente dedicado à Ilha Terceira. Isto foi uma colaboração com a Câmara, também a Câmara Municipal da Praia da Vitória. O Presidente, na apresentação, foi indicado pelo Vice-Presidente que o Presidente tinha encontrado esta editora, Foz Comigo. Como é que foi este processo desenvolvido, Presidente? Bom, esta é uma editora especializada em guias em áreas patrimoniais, ou seja, uma editora que tem vindo a publicar guias, e é preciso aqui, talvez tenhamos que fazer aqui uma pequena explicação. Quando nós falamos aqui em guias, não estamos a falar naqueles folhetos que nós costumamos usar quando vamos visitar um local, aqueles mapas. Exatamente, não estamos a falar, não é isso. Nós estamos a falar aqui num livro que tenta explicar a história e as características de um lugar com algum grau de profundidade, ao mesmo tempo que vai dando sugestões de onde a pessoa deve ir e de visitação, ou seja, é algo bastante mais sofisticado do que aqueles folhetos que nós estamos habituados a ver. Estamos a falar aqui de um livro com algumas centenas de páginas e com um cuidado gráfico grande, um livro mesmo do aspecto físico bonito, que visa ser vendido nas livrarias. Portanto, neste momento ele está à venda em todas as livrarias, por exemplo, no continente, e visa, para além de permitir, de ajudar a visita, cria também uma espécie de memória. As pessoas compram um livro, usam na visita e depois ficam com uma espécie de recordação em que podem acrescentar notas e acrescentar
enfim, coisas da sua própria visita. O próprio nome, Terceira Alma dos Açores, não é só o nome, é realmente a alma da Terceira que está ali é verdade, descrita. E não é só da Terceira, é a alma dos Açores. A Terceira é uma das ilhas que tem uma maior riqueza, é a ilha que tem maior riqueza do ponto de vista patrimonial, seja do património natural. Nós temos o melhor parque natural do arquipélago, a vegetação melhor conservada do arquipélago, e também aquela que tem mais história, que tem mais património do ponto de vista cultural. E por isso nós podemos, acho que com toda a verdade, dizer que esta ilha é a alma dos Açores, e é esse o título que o guia tem. Mas o guia, o grande objetivo dele é suprir uma necessidade que acho que todos aqueles que estão ligados ao turismo sentem, que é termos uma forma de divulgar a ilha com algum peso e com características técnicas adequadas. Agora é o primeiro guia com estas características feito no arquipélago, é um dos melhores guias que está por aí e vem dar outra qualidade à promoção da ilha no exterior. Estamos neste momento também com uma editora francesa, já na fase final, vai ser lançado ainda este verão, um guia equivalente a este, feito para o mercado de língua francesa, também com este tipo de características, e estamos a iniciar o processo para produzir guias semelhantes a estes, em língua inglesa e língua alemã, e aproveito para explicar que não são traduções, ou seja, cada um destes mercados tem formas diferentes de encarar a produção deste tipo de guias, ou seja, os conteúdos são diferentes porque são adequados àquilo que as pessoas nestes mercados esperam de um guia desta natureza. Por isso, a Câmara escolheu editoras desses países e são feitos por falantes nativos, ou seja, por pessoas desses países que os constroem de acordo com as normas e as tradições de cada um deles. Portanto, vamos ter aqui um conjunto de guias que vão dar à Ilha Terceira um outro destaque no panorama regional, já que nenhuma das outras ilhas tem nada que se pareça com isto. Podemos dizer que este guia e este livro, porque chamar guia as pessoas já acham que é aquele livrinho pequenino que se abre em 3 metades, este livro vem complementar aqui um trabalho também que a Câmara tem feito em parceria também com alguns colaboradores, que é o Explore Terceira. Tudo vem dinamizar a ilha, que realmente estava um pouco esquecida no meio do arquipélago. Nós temos mantido uma excelente parceria com a Câmara de Comércio nessa matéria. A Câmara de Comércio tem feito um enorme esforço no sentido de criar capacidade de promoção e visibilidade à ilha. Infelizmente, nós durante muito tempo andámos aqui perdidos no meio de uma promoção Açores, que na verdade significa São Miguel. E isso teve consequências e ainda tem consequências. Nós resolvemos quebrar com isso e temos vindo a fazer um investimento grande em conjunto com a Câmara de Comércio no sentido de nos destacarmos e de criarmos a nossa própria visibilidade e a nossa própria presença. E creio que isso tem dado resultados e de facto, hoje a Ilha Terceira tem uma visibilidade que não tinha. Presidente, é facto que se queremos temos realmente que procurar e não esperar que chegue. Sim, eu acho que a verdade é essa. É como em tudo na vida, não deixes para os outros fazer aquilo que tu deves fazer e, portanto, na verdade, nós temos que fazer o que temos que fazer e temos de tomar conta do nosso destino também. Se calhar ficamos um pouco esquecidos também porque realmente houve algum esquecimento da nossa parte em divulgar e não estar só a pedir aos outros. Ia de encontro àquilo que também aconteceu durante esta semana na Assembleia, falou-se muito de transportes. A Ilha Terceira tem melhorado muito, estamos quase ao nível daquilo que era 2019, ou seja, antes da pandemia. Sente que ainda podemos ir um bocadinho mais longe neste aspecto? Nesta matéria é preciso de fazer um apelo à memória. Em 2019, muitos daqueles que agora estão no governo e que estão a tomar um conjunto de decisões estavam aqui dizendo que o que existia em 2019 não prestava, que era preciso mais, que em 2019 estávamos mal. Agora não podem vir dizer que estamos muito bem, porque já estamos quase a chegar a 2019. Atenção a isso, as coisas, a vida é a mesma, ainda há mais caminho somos as mesmas pessoas. Para além de 2019. Há um imenso caminho a percorrer. O descontentamento que nós em 2019 tínhamos, tem que ser o descontentamento que nós temos em 2022 ou em 2023, porque ainda nem sequer chegámos a 2019. Portanto, não vale agora dizer que estamos quase como em 2019, quando em 2019 nós todos, incluindo eu, manifestávamos a nossa insatisfação por aquilo que tínhamos nessa altura. Portanto, é preciso não se perder de vista os objetivos, não termos aqui uma amnésia coletiva e olharmos para a realidade. E a realidade é que nós estamos muito longe de atingir aqueles objetivos que creio que a Ilha Terceira deve ter e que a Ilha Terceira merece. Portanto, há aqui um longo caminho a percorrer
quer na recuperação dos danos causados pelo Covid, causados pela guerra, por todas as coisas que foram acontecendo, mas também para nós voltarmos a ter os objetivos que tínhamos antes de tudo isto. 2019 é muito bom, mas 2019 é profundamente insatisfatório. Nada mudou desde essa altura para cá, a não ser um Covid que nos atrasou aqui 2 anos. Para o futuro, este livro turístico e o Export Terceira são o ponto de partida em 2022 para algo que se calhar é mais ambicioso ainda para a Câmara, para os municípios da Ilha Terceira e também já agora a colaboração com a Câmara de Comércio. O objetivo este objetivo e a produção deste livro tinha um horizonte que era 2020. O Covid é que nos atrasou, porque estes livros são feitos a partir de um conjunto de visitas de jornalistas especializados que fazem este trabalho e que visitam os lugares. E, portanto, as visitas que estavam marcadas para o início do verão de 2020 acabaram por acontecer em 2021 e, portanto, o livro também perdeu aqui 2 anos no tempo em que estava previsto o seu lançamento, infelizmente, por razões que todos conhecemos. E, portanto, isto é um percurso que já se iniciou há alguns anos e que tem que continuar e que tem que aprofundar, e nós temos realmente que encontrar os caminhos para resolvermos os nossos problemas do ponto de vista da visitação e do ponto de vista da visibilidade. E essa é uma questão muito importante para a ilha e, obviamente, para o município de Angra e para o município da Praia. E isto também é importante dizê-lo, é que nós estamos, no fim de contas, a fazer o trabalho que noutros sítios tem sido feito também pelo Governo Regional, e era bom que todos nos chegássemos, não é apenas na questão das estradas, tivéssemos aqui uma colaboração no sentido de haver uma justa repartição dos recursos que são de todos nós, de maneira que não fique apenas à conta dos municípios, e felizmente a Câmara de Angra tem, as possibilidades de o fazer, mas não pode ficar apenas à conta dos municípios de algumas ilhas, o que noutras ilhas é feito por outros. Exatamente. Presidente, por ordem de agenda, hoje terminamos por aqui. Agradeço-lhe a sua presença no programa. Eu que agradeço. E continuação de um bom fim de semana. Bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.